Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista. Nas aulas anteriores, a gente deu aquela introdução à parte das expressões algébricas. Já viu que toda vida que a gente utilizar uma letra para representar um número desconhecido, a gente vai ter uma expressão algébrica. Na aula anterior, a gente viu que quando essa expressão ela é formada por um único termo, e esse termo é formado por um número, uma letra, ou pelo produto de números e letras, a gente vai ter o monômio. E aqui a gente tem, como exemplo, dois monômios aqui para a gente relembrar a nossa aula anterior. Nesse primeiro caso, a gente vai ter o produto de números com letras, e a gente sabe o seguinte, que o número é chamado de coeficiente. E aí, a parte que tem letras com seus expoentes é chamada de parte literal. Novamente, o número representa o coeficiente e as letras a parte literal. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aí você vai dizer, então João Batista, nesse caso não tem coeficiente. Tem. Por quê? Porque aqui esse 1 ele está subentendido. Então nesse caso, o coeficiente seria menos 1, ele seria o nosso coeficiente. E essa parte aqui que a gente vai ter as letras seria a parte literal. A ao cubo, B, C ao quadrado. E ainda tem esse caso aqui, quando a gente apresenta apenas o número, a gente só vai ter o coeficiente. A gente não vai ter a parte literal. Por que eu estou justamente retomando essa parte literal? É porque basicamente o que a gente vai determinar o grau de um monômio, a gente vai visualizar logo onde? Justamente a parte literal. Então nesse caso a gente tem esse monômio 6x ao quadrado, y à quinta potência. Como é que a gente faz para determinar o grau do monômio? Simplesmente a gente vai olhar o valor dos expoentes e somá-lo. Então nesse caso a gente tem o expoente 2, o expoente 5. Então 2 mais 5, a gente vai ter que esse monômio ele é do grau 7. Tá certo? Por que disso? Porque quando eu somo o expoente que está na parte literal, a gente vai determinar qual é o grau do monômio. 2 mais 5, 7. A gente pode pensar até assim, ó, em relação a incógnita x vai ser de grau 2. Em relação a incógnita y vai ser do grau 5. Mas no todo, esse monômio vai ser do grau 7. Nesse caso aqui, a gente vai ter, ó, expoente 7 mais expoente 3. Não está aparecendo nada nessa incógnita, mas tem o quê? Um subtendido. Então, toda vida que não aparecer, você tem um subtendido. Então, mais 1. 7 mais 3, 10. Com mais 1, 11. Então, aqui seria do grau 11, né? Somou o expoente, a gente descobre quanto é o grau do monômio. Aqui só tem o 1, então esse jogo aqui é do grau 1, né? A gente só vai ter um grau para este monômio. E agora, quando não aparece nenhuma letra? Quando não aparece nenhuma letra, o grau do monômio ele é grau 0, tá certo? Então se não apareceu nenhuma letra, só tem o valor numérico, então esse monômio é de grau 0. Agora, novamente, continuando com essa parte literal, a gente vai estar identificando quem são os monômios semelhantes. A gente não vai se preocupar com os coeficientes, a gente só vai se preocupar com a parte literal. Veja o seguinte, aqui, qual seria a parte literal? X elevado ao cubo. Aqui a parte literal, x elevado ao cubo. E aqui, também x elevado ao cubo. Então, nos três casos, como eles apresentam a mesma parte literal, que nesse caso é x ao cubo, esses monômios, eles são semelhantes. Nesse caso aqui, que seria a parte literal? X ao quadrado, y. Nesse caso, x ao quadrado, y. E por último, x ao quadrado, y. Veja que eles estão apresentando exatamente
a mesma parte literal. Então, nesse caso, a gente vai ter monômios semelhantes. Aqui, a gente tem aqui x ao quadrado como a parte literal, x ao cubo. Por mais que a gente tenha a mesma base que seja o x, mas olha que os expoentes aqui, ó, eles são diferentes. Se eles são diferentes, então nesse caso, esses monômios não são semelhantes, tá certo? Então, se a parte literal for diferente, esses monômios não vai ser semelhante. Aqui nesse caso, está aqui a parte literal, nos três casos. Aqui tem a ao quadrado b. Aqui tem a b ao quadrado. Veja que já é diferente. A ao quadrado, b ao quadrado. Então, nos três casos aqui, a parte literal é totalmente diferente. Então, esses monômios também não são semelhantes. Então veja, gente, que é muito tranquilo você determinar tanto o grau do monômio ou se esse monômio ele é semelhante ou não. Veja que aqui, como em todos os casos, todos eles são formados apenas por um único termo. Por isso que é monômio, uma única parte. Para somar o grau do monômio, é só somar os expoentes da parte literal. Para identificar se o monômio ele é semelhante, é só verificar se os termos apresentam a mesma parte literal. Se você gostou dessa aula, capricha aí no like, comenta, compartilha essa aula nas suas redes sociais com seus amigos e ajude aí o canal Hidreto a bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Um forte abraço e até nossa próxima aula.